Preste atenção que eu quero falar com você agora a respeito de algo muito importante que diz respeito a você e ao seu relacionamento com Deus, que é sobre os abusos litúrgicos gravíssimos que têm acontecido nas Santas Missas e que, infelizmente, têm se tornado cada vez mais frequentes. Tem se espalhado pelo Brasil e nós precisamos combater esse tipo de prática, porque nós não podemos, por uma Santa Missa, ofender nosso Senhor. Pelo contrário, precisamos ir à Santa Missa para fazer aquilo que agrada a Deus. E aquilo que agrada a Deus é aquilo que a igreja nos ensina e não os caprichos e gostos pessoais de cada um daquelas pessoas que estão à frente e até mesmo de alguns sacerdotes que colocam a sua opinião, a sua vontade acima da instrução da igreja. Então fique atento para você entender, para você aprender o que é que eu vou te ensinar e a partir de hoje fazer aquilo que é certo e mais. Ensinar as outras pessoas, defender a verdade, rezar pelos sacerdotes, para que as Santas Missas sejam, repito, aquilo que agrada a Deus e não aquilo que agrada a nós. Porque nós vamos à Santa Missa para agradar a Deus. O foco é o culto a Deus, o louvor a Deus, a adoração a Deus, a ação de graças a Deus. Não vamos à Santa Missa para nos satisfazer. Não vamos à Santa Missa para nós sairmos de lá felizes, satisfeitos, contentes, sentindo algo agradável. Não é este o objetivo na Santa Missa. A Santa Missa nos proporciona tudo isso, se nós soubermos vivê-la corretamente. Mas, em primeiro lugar, temos que fazer aquilo que agrada a Deus. É o Senhor que vem em primeiro lugar e não os nossos caprichos, os nossos gostos pessoais. E aí eu vou falar para você primeiro, de uma forma geral, sobre a Santa Missa como um todo, sobre a liturgia da Santa Missa, e depois vou destacar alguns pontos muito importantes, alguns pontos muito graves, principalmente em relação à comunhão eucarística. Você não faz ideia das coisas terríveis que têm sido praticadas com a Eucaristia, eu vou falar com você já já. Mas primeiro eu vou falar dessa forma geral, para que você entenda o que é a Santa Missa. E a partir do entendimento sobre a Santa Missa, você próprio, com o seu discernimento, com o seu bom senso, vai conseguir discernir, decidir o que cabe ou não à Santa Missa, mesmo que você não conheça todas as regras, mesmo que você não conheça todas as instruções, todos os pormenores. Porque sempre que eu explico sobre a liturgia, muitas pessoas, e com razão, dizem, nossa, Flávio, mas eu não sou capaz de guardar tudo isso. São muitas normas, muitas regras. E claro, você está certo. Mas se você entender o que é que acontece ali na Santa Missa, e se você tiver, claro, bom senso, atenção, zelo, boa vontade, vontade de fazer aquilo que é o certo, você próprio vai ter um discernimento do que cabe ou não à Santa Missa. Então vamos lá para você entender. A Santa Missa, ponha isso na sua cabeça, é o mesmo sacrifício de Cristo na cruz. Não é uma lembrança, não é como se fosse. Em cada Santa Missa se torna presente o mesmo sacrifício de Cristo na cruz, desta vez de forma incruenta, sem o derramamento de sangue. É Jesus que se entrega por nós para a redenção dos nossos pecados, nosso Senhor, nosso Deus, se entregando na cruz por cada um de nós. A missa é o Calvário. E aí, como eu disse, pelo seu bom senso, pelo seu discernimento, você só pode colocar na Santa Missa aquilo que seria prudente colocar no Calvário. Então, nós podemos e devemos, sim, claro, ter aquela alegria sóbria, porque a Santa Missa também é a ressurreição de Jesus, também é a ceia, é o banquete de nosso Senhor, mas uma coisa não exclui a outra. Sempre que eu explico sobre isso, parece que tem pessoas cabeça dura, coração difícil de entender. Nossa, Flávio, onde já se viu a Santa Missa, Jesus não está morto, porque tem a ressurreição, tem o banquete. Sim, claro, mas uma coisa não exclui a outra. É banquete? Também. É ressurreição? Também. Mas é sacrifício, é calvário. O termo correto é santo sacrifício da missa. Para ter essa consciência que é o mesmo sacrifício de Cristo que cabe a mim. Então, repito, devemos e podemos ter a alegria pela salvação que chega até nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Mas sem exagero, sem extravagâncias.
Porque, repito, cada Santa Missa é o Calvário. É Jesus se entregando por cada um de nós. Isso quem diz não sou eu. Não é a minha opinião. É a norma e a instrução da igreja de 2000 anos. E aí cabe a cada um de nós um mínimo de humildade de saber que a igreja entende mais do que nós. Senão você funda a sua própria igreja, não é? Se eu for fazer aquilo que dá na minha telha, aquilo que me agrada, aquilo que eu acho que é certo, eu vou fundar a minha própria igreja. E quando eu for católico, eu tenho que obedecer, eu tenho que seguir aquilo que ensina a Igreja Católica. Então, já começamos a discernir. Não cabem essas extravagâncias todas que nós vemos por aí, porque não caberiam no Calvário. Segunda coisa muito importante, que parece óbvia, eu vou falar para você, tem gente que vai até dar risada, mas que muitas pessoas parecem que não entendem. Segunda informação, o centro da Santa Missa não é você, meu irmão. O centro da Santa Missa não sou eu. O centro da Santa Missa é Jesus. É Jesus que se entrega na cruz por cada um de nós. Santa Missa não é cada um se relacionando direto com o Pai. Não é. Tem uma doxologia na Santa Missa que resume tudo que acontece, que é aquela: por Cristo, com Cristo, em Cristo. Tudo que nós fazemos na Santa Missa é por Cristo, não pelo Flávio, não por você. Não é você o centro. Não é você. Não é a Assembleia. O centro é Jesus, por Cristo, com Cristo, em Cristo. É por meio dele que nós prestamos essa adoração perfeita ao Pai, a Deus, na unidade do Espírito Santo. E aí, o que é que nós discernimos disso? Você não precisa saber norma, não precisa ler livro. Só ter bom senso, discernimento. Se Cristo é o centro, tudo que aponta para Cristo é litúrgico e tudo que tira a atenção de Cristo é abuso. Tudo que direciona para Jesus é certo. Tudo que desvia a atenção e coloca no homem, na Assembleia, é abuso litúrgico, não deve ser feito. Então, deixa eu dar exemplos concretos para você entender. Aquelas entradas todas, meu Deus do céu, que se fazem por aí. E aí, claro, né? Entenda bem o que eu estou dizendo. Na hora do ofertório, por exemplo, entrar a âmbula, o cálice, as oblatas, de forma sóbria, solene, para serem consagradas no altar, isso não é abuso. Agora vamos lá, opa, hoje é dia do trabalhador, e aí vai entrar o pessoal com enxada e com chapéu de palha. Eu já vi, não me contaram, eu vi uma Santa Missa que na hora do ofertório entrou uma panela, uma gamela com churrasco. Pessoal vestido de gaúcho, com churrasco, entrando na Santa Missa. E tocando gaita e etc. Meu Deus do céu! E aí tem mais isso, mais aquilo, e fogos, e homenagem, não sei o quê. Parabéns para você. Tem muitas pessoas que me perguntam: Flávio, no final da Santa Missa, não tem palmas na missa. Beleza, mas nem os parabéns? Quando cantar parabéns para você, eu não posso bater palma? Meu Deus, quem foi que falou que parabéns a você faz parte da Santa Missa? Você já imaginou no Calvário, Jesus pregado na cruz, e a gente dá parabéns, bravo? Você já entendeu? Já imaginou uma coisa dessa? Santa Missa não é reunião social. Santa Missa é o sacrifício de Jesus. Não vou lá para fazer homenagem para o fulano, para o ciclano. Eu vou lá para prestar um culto de adoração a Deus. E repito, quem está dizendo isso não sou eu, é a igreja. Se você quiser qualquer coisa contrária a isso, você está desobedecendo a igreja. E aí, faço um parênteses aqui, muito importante, porque muitas pessoas também vão tentar se justificar dizendo: nossa, Flávio, mas o padre mandou. Então, se o padre mandar você cuspir no sacrário, você cospe. Se o padre mandar você ir pelado para a igreja, você vai. Preste atenção. Claro que eu entendo a sua posição, eu estou falando dessa forma, mas eu entendo que as pessoas têm, de fato, e devem ter mesmo esse respeito, essa obediência ao sacerdote. Isso é ótimo. Mas nós temos que lembrar que o sacerdote está a serviço da liturgia, o sacerdote está a serviço da igreja e não o contrário.
E como nos fala Efésios capítulo 6, nós devemos obediência ao Padre, aos nossos pais, avós, etc. Devemos obediência no Senhor. Não é qualquer tipo de obediência, é obediência no Senhor. Ou seja, eu só devo obedecer se o Padre me mandar fazer algo que seja de acordo com a vontade de Deus, com a instrução da igreja. Se ele manda fazer algo contrário, eu tenho não apenas o direito, mas a obrigação de desobedecer, de não cumprir. Eu sou responsável pelos meus atos. Não adianta eu dizer depois, nossa, eu fiz assim porque o padre mandou. Cada um é responsável pelos seus atos. Então, preste atenção nisso que eu acabei de explicar aqui nesses primeiros minutos, porque depois muitas pessoas vão dizer, nossa, onde é que está escrito? Onde é que está escrito que não pode bater palmas? De fato, não existe um único documento da igreja dizendo é proibido bater palmas, mas não existe um único documento dizendo que você não pode ir nu, pelado, para a missa. Não existe. E você vai nu para a Santa Missa? Eu não vou. Por quê? Bom senso. Não existe um único documento dizendo que você não pode plantar bananeira na Santa Missa. Não tem. Não existe. Pode procurar que você não vai encontrar. É proibido plantar bananeira na Santa Missa. Não existe. Por que é que você não planta bananeira na Santa Missa? Bom senso. Por isso que eu falei no início. Conhecendo minimamente essa forma geral, você próprio vai discernir. É o sacrifício de Jesus. Jesus é o centro. Tudo que aponta para Jesus é litúrgico. Tudo que desvia de Jesus é abuso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Essa é a nossa forma de participar da Santa Missa. Guarde isso e já vai ser grande parte, 90% daquilo que nós precisamos aprender. Continuando, agora eu quero falar com você a respeito das músicas na Santa Missa. Você que é do coral, do Ministério de Música, etc., guarde isso com você. Você não vai cantar na Santa Missa. Você vai cantar a Santa Missa. Nós não cantamos na Santa Missa, ou seja, não são músicas que são introduzidas na Santa Missa. Nós cantamos a Santa Missa. Todas as músicas cantadas na Santa Missa são orações com melodia. Então você não tem que escolher com a sua criatividade mirabolante as músicas mais belas. Nossa, quais músicas eu vou cantar aqui hoje? O que é que vai tocar o coração dos fiéis? Não faça isso. Isso é abuso. Isso é errado. Todas as músicas da Santa Missa já estão ali para você cantar. Apenas, quem sabe, você pode trocar a melodia se for melhor para a comunidade, se for melhor para você. Mas a letra, a música, a oração tem que ser aquela mesma, exatamente do jeito que a igreja determinou. E aí, só um exemplo que eu quero trazer para você de tudo isso que eu estou dizendo, está na instrução geral sobre o missal romano. Faço questão de reforçar que não é da minha cabeça, é aquilo que a igreja ensina. O número 53 da instrução geral sobre o missal romano diz o seguinte: o Glória, o hino de louvor. O Glória é um hino antiguíssimo e venerável, pelo qual a igreja congrega no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. O texto deste hino não pode ser substituído por outro. O texto deste hino não pode ser substituído por outro. Então, cantado ou rezado tem que ser exatamente daquele jeito. E aí eu faço já um parênteses para chamar um pouco mais a atenção do Ministério de Música, do coral, que são diretamente responsáveis pelos excessos que a Assembleia comete. As nossas palmas na Santa Missa, etc e tal, as pessoas não são instruídas, acaba que um ou outro puxa ali as palmas e a igreja toda vai atrás. Mentira! Mentira! Responsabilidade do coral. Deixa eu te dar um exemplo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Bate palma. Bate palma. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Bate palma. Bate palma.
Agora, glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. Glória, glória, aleluia. Só falta entrar a escola de samba. A mesma coisa em relação ao ato penitencial. O ato penitencial é uma oração com melodia. Então você tem as opções tradicionais, digamos assim. O ato de confissão. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Ou você vai rezar, tende compaixão de nós, porque somos pecadores, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Você pode colocar uma melodia nesta oração. E por fim, aquela terceira opção, que é a opção híbrida. Também muito conhecida, né? Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa. Você pode colocar uma outra melodia, mas a oração é esta. Então, por exemplo, né? Renova-me, Senhor Jesus. Muito bonita para você cantar no grupo de oração, na Santa Missa não. Conheço o coração tão manso, humilde. Ótimo, maravilha. Lá na Renovação Carismática, que você deve ir também, lá você canta. Na Santa Missa, não. Ato penitencial tem que ser nessas três formas que eu citei para você, que são as mais tradicionais, ou seguindo a oração do dia que está no folheto, na liturgia diária. Naquele texto que está ali, você pode colocar uma melodia, mas não é para você criar da sua cabeça. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção da responsabilidade dos corais nas palmas, nas extravagâncias. Porque, vamos lá, né? Por essas músicas que eu acabei de dar um exemplo. Como é que você coloca palma nessas músicas? Não tem jeito. Agora, Senhor, tem de piedade, perdoai a nossa culpa. A pessoa está pedindo perdão a Deus, parece que está comemorando. A pessoa está pedindo perdão a Deus, parece que está comemorando. Também lá no final, falta de bom senso, o cordeiro. Como é que é? Ó cordeiro que tiras todo o pecado nesse mundo, tem de piedade de nós todos. Cordeiro por nós imolado, tem de piedade. Quem foi o inteligente que inventou essa música e disse que é para Santa Missa? Não faz o menor sentido. Questão de bom senso, estou pedindo perdão a Deus, me reconhecendo pecador, clamando a misericórdia do Cordeiro que se entrega, se imola por mim, e toda essa festa, toda essa algazarra toda. E aí o santo, a mesma coisa. Na hora do ofertório tem que falar de pão e vinho. A hora da comunhão tem que falar da Eucaristia. Você não vai cantar na Santa Missa. Você vai cantar a Santa Missa, que é muito diferente. E aí, continuando, mas antes de seguir em frente, quero ainda fazer um complemento sobre a questão das músicas, que eu disse para você que vai cantar a Santa Missa, mas se você fiel que está na Assembleia e não tem o poder, digamos assim, de escolher o que será cantado, e se o coral, o Ministério de Música, puxar lá esses cantos que eu acabei de dizer que não devem ser cantados, o que é que você faz? Participe da sua forma sóbria, sem extravagância. Todo mundo está batendo palmo, você não bate. Todo mundo está balançando os braços, você não balança. Você sabe que aquilo é errado. Mesmo que o canto você não tenha como mudá-lo, porque não é você que está com o microfone nas mãos, você canta da forma sóbria. Você se recolhe com alegria, mas alegria sóbria. Alegria austera. É ressurreição, é banquete, mas é sacrifício. Uma coisa não exclui a outra. E aí, rapidamente, claro, né, sobre outras questões óbvias, questões de bom senso. A roupa. Você vai para o Calvário como se fosse para a praia? Então, nada de mini saia, decote, costas de fora. Homens, pelo amor de Deus, de bermuda. Um absurdo, uma coisa horrorosa.
chega a ser, sabe, nojento. Um homem de bermuda, de chinelo de dedo, de regata, camisa de time. E não vem com esse papinho, né? Ai, mas então, se eu não tiver uma roupa bela para ir à Santa Missa, quer dizer que eu não posso ir? Para com isso. Para com isso. Para com isso. É tão diferente, é muito diferente. Você vê uma pessoa pobre, uma pessoa miserável, com uma roupinha rasgadinha, remendada, de bermuda, é uma coisa. Mas eu duvido que aí na sua paróquia, quem vai de bermuda, os homens que vão de bermuda, são pessoas miseráveis, pessoas pobres. Não são. É aquela bermuda novinha, né? Da pessoa que vai no clube, o slim fit. A pessoa tá ali toda, sabe? Ainda coloca um óculos de sol assim no cabelo. Tá na praia, o cara tá na praia. E as mulheres a mesma coisa, com as costas de fora, com o seio de fora, as pernas de fora. Não é compatível com a Santa Missa. Boné, nem pensar. Chapéu, nem pensar. Celular na Santa Missa, pelo amor de Deus. Deus não vai te ligar durante a Santa Missa, pode ter certeza disso. Chicletes na Santa Missa, que além de ser falta de respeito, quebra o jejum eucarístico. Quem massa chicletes na Santa Missa não pode comungar. Na hora da saudação da paz, você vê ali os casaizinhos dando bitoquinha, selinho. Que falta de respeito. Que falta de respeito com Deus, consigo mesmo e com as outras pessoas. Você já pensou que tem criança perto de você? Que tem pessoas que podem se constranger? Então, casalzinho, não fica de namorico na igreja, não. Saudação da paz, eu sou casado. A paz de Cristo, a paz de Jesus, de forma sóbria. Não se esqueça que Jesus está lá no altar. E assim que começar a oração, o canto do Cordeiro, você tem que parar imediatamente de dar a paz. Tem gente que está ali, não é? Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Se a pessoa está dançando, oi, tá joia, opa! Parece que está no clube, né? Não entendeu o que está acontecendo. Então, é questão de bom senso. Essas outras questões, esses pormenores, que obviamente não dá para falar de tudo isso aqui no vídeo, senão ficaria um vídeo aí de 10 horas, não é? Então, a partir do bom senso, você próprio vai discernir o que cabe ou não na Santa Missa. E aí, agora eu quero falar com você sobre um ponto gravíssimo, que é a Eucaristia. Tudo está num documento, e aí eu faço assim, sabe, uma grande exortação para você ler este documento, chamado Redemptionis Sacramentum. Eu vou escrever para você aqui, Redemptionis Sacramentum. E vou deixar no texto do vídeo o link deste documento. Mas pelo nome que eu deixei para você aqui, você pode pesquisar no Google, já encontra lá no site do Vaticano, traduzido em português. Esse documento fala sobre muitos aspectos da Santa Missa, do início ao fim. É um documento maravilhoso que todo mundo deveria ler. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre a Santa Missa, e tudo isso que eu estou explicando aqui, nada é da minha cabeça, está tudo nesse documento aí, Redemptionis Sacramentum. Faça a leitura, tenho certeza que você vai gostar. Mas aí vamos falar sobre 3 pontos importantíssimos da Eucaristia. Antes de falar primeiro, né, eu quero reforçar sobre a questão do maior agravo. A Eucaristia, que é a comunhão sacrílega, ou seja, comungar em estado de pecado. Então, cometeu pecado grave, pecado mortal, não comungue antes de se confessar. Ninguém tem autoridade para te permitir fazer isso. O nome é comunhão sacrílega. Então, você que mora junto, ou é amasiado e casado só no civil, não pode comungar. Você que é de segunda união, adultério, não pode comungar. Você que toma anticoncepcional, camisinha, DIU, vasectomia, laqueadura, não pode comungar. Você, casal de namorado, tem vida sexual ativa, não pode comungar. Você que faltou à toa a Santa Missa no final de semana passado, nesse final de semana não pode comungar se não se confessar, etc, etc. Comungar em pecado grave, pecado mortal e comunhão sacrílega. E como nos fala São Paulo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 27. Quem comunga nessa circunstância come e bebe a sua própria condenação. Isso é seríssimo. E aí, para além dessas questões que eu já trouxe para você, 3 pontos muito importantes que estão na Redemptionis Sacramentum. Primeiro, no número 94 deste documento. Pesquisa aí, você vai encontrar. Eu quero ler com você exatamente
como está no documento. Diz assim: não está permitido que os fiéis tomem a hóstia consagrada, nem um cálice sagrado por si mesmos, nem muito menos que se passem entre si de mão em mão. Então, a autocomunhão não pode. Muitos sacerdotes com aquela questão, nossa, deixa eu fazer um agrado para você aqui, não é? Deixa eu tornar a missa mais atrativa, deixa eu fazer um parênteses que eu já ia me esquecendo. Tem pessoas que falam isso, né? Ah, eu tenho que tornar a missa mais atrativa, senão os jovens, as pessoas vão embora. Meu Deus do céu! Se Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Verbo encarnado, próprio Deus, se entregando na cruz para te salvar, se isso não é suficiente, se isso não é atrativo, o que será? Falta alguma coisa ainda ao sacrifício de Jesus? É a pessoa que não tem a menor ideia do que está dizendo, né? Então, a autocomunhão, você não pode pegar a Eucaristia e se autocomungar, digamos assim, né? Tem outros casos, quando vai acontecer a comunhão sobre 2 espécies. O sacerdote dá ali a hóstia consagrada, a pessoa própria pega e mergulha no sangue e comunga. Não pode fazer isso. Não sou eu que estou dizendo, está aqui, ó, a instrução da igreja. Nesta matéria, preste atenção, além disso, deve-se suprimir o abuso de que os esposos, na missa nupcial, administrem-se de modo recíproco a Sagrada Comunhão, que também, infelizmente, é muito comum. Não pode noivo dar a comunhão para a noiva e vice-versa. É proibido. Não faça isso, abuso litúrgico. Número 103, também deste documento, dessa instrução, diz assim: sobre a comunhão sob 2 espécies, corpo e sangue de Cristo. No que se refere à administração da comunhão aos fiéis leigos, os bispos podem excluir, nos lugares onde não seja costume, a comunhão com palheta ou com colher pequena. Existem várias formas de comungar aí sobre 2 espécies, permanecendo sempre, não obstante, a opção de distribuir a comunhão por intinção. Intinção. O que é a comunhão por intinção? A hóstia mergulhada no sangue e a pessoa come, né? Não eu fazendo, é o padre ou o ministro, ele tem que mergulhar e dar para o fiel. Neste caso da comunhão por intinção, para se utilizar dessa forma, usam-se hóstias que não sejam nem demasiadamente delgadas, nem demasiadamente pequenas. E o comungante receba do sacerdote o sacramento somente na boca. Somente na boca. É proibido receber a comunhão sobre 2 espécies na mão. Infelizmente, em muitas paróquias, a gente vê as pessoas pegando, inclusive, em pinça. É proibido. Comunhão de uma espécie, só o corpo, você pode receber na mão. Comunhão, corpo e sangue, exclusivamente na boca. É proibido. E número 104. Não se permite ao comungante molhar por si mesmo a hóstia no cálice, nem receber na mão a hóstia molhada. No que se refere à hóstia que se deve molhar, essa deve ser de matéria válida e estar consagrada, estando absolutamente proibido o uso de pão não consagrado ou de outra matéria. Número 104. Quem quer dizer isso? Acontece também, infelizmente, em muitas paróquias. Vai distribuindo a Eucaristia, acaba a hóstia consagrada, o sangue ainda está lá. O que é que eles fazem? Corre lá na sacristia. Corre na sacristia, pega hóstias não consagradas, mergulha no sangue, porque o sangue de Cristo está ali, e dá ao comungante o sangue de Cristo mergulhado naquele pão não consagrado, naquela hóstia não consagrada. Não pode fazer isso. Profanação, sacrilégio, proibido pela igreja. Então, meu irmão, minha irmã, de tudo isso que eu trouxe para você, o vídeo já vai se estendendo, são muitas coisas para serem faladas. O fato é que nós precisamos ter atenção, nós precisamos ter zelo, nós precisamos ter bom senso para saber o que cabe ou não na Santa Missa e, assim, prestar a Deus um culto que seja agradável a Ele e não que agrade aos nossos gostos e caprichos. E agora me conta aqui nos comentários como é na sua paróquia, de tudo aquilo que eu disse aqui, as músicas, a comunhão, a forma das pessoas se vestirem as roupas. Como que é aqui na sua paróquia? Conta para mim nos comentários, por favor. Outras dúvidas também sobre a Santa Missa, outras profanações, outros abusos que talvez aconteçam aí.
Conta para mim nos comentários, por favor. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Nós precisamos ensinar nossos irmãos. Nós precisamos compartilhar aquilo que é bom, aquilo que é necessário para o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ter este ato de misericórdia. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, porque eu tenho certeza absoluta que quem receber esse vídeo vai ficar muito feliz com você. Muito obrigado. Beijo e até a próxima. Fique com Deus.